Fala, turminha, tudo bom? Sou o professor Lucão e eu estou continuando de onde paramos da aula de circuitos, tá bom? Eu vou vir aqui no Tinkercad e vou explicar agora a introdução ao Arduino, nossa plaquinha controladora, tá bom? É a mesma coisa que eu pegar uma plaquinha comum, colocar um chip de computador nela e programar o que eu quiser nessa plaquinha. Essa plaquinha pode fazer o que eu mandar. Olha que bacana. Pessoal, eu vou vir aqui e pegar um Arduino. Ó. Ele fica em microcontroladores, tá bom? Ó, microcontroladores, certo? E vou pegar uma plaquinha de ensaio. Pessoal, vou girar ela aqui, rotacionar com R no meu teclado. E pessoal, qual que é a diferença de eu fazer manualmente para colocar uma placa de ensaio? Perceba que, vou dar um zoom aqui, na minha plaquinha de ensaio, eu tenho algumas colunas. A coluna aqui, a primeira, que é o positivo e negativo, energia. A segunda coluna, que vai de A até o E, onde eu tenho pinos que eu consigo colocar os meus componentes. Eu consigo energizar eles e ligar os nossos componentes, tanto de A até E, até F e J, essa terceira coluna, ok? E na última coluna é a mesma que a primeira, ok? De energia. Como que vai funcionar, pessoal? No meu Arduino, eu vou ligar primeiro na minha placa de ensaio os pontos positivo e negativo. Eu vou dar uma energia para eles, ok? Eu venho aqui na seção de Power do meu Arduino e pego essa porta aqui, esse pino, 5 volts. Clico nele e eu vou agora arrastar, moldar aqui a nossa fiação para ligar no ponto positivo. Na aula passada de circuitos, eu não falei muito disso daqui porque não era o caso, não era o foco. Mas é bom a gente colocar padronização nos nossos circuitos. O ponto positivo, geralmente a gente vai colorir o fio com a cor vermelha. O positivo geralmente é a cor vermelha. Tanto é que na placa de ensaio, o símbolo de mais aqui está em vermelho, ok? E no nosso Arduino, eu tenho um outro pino aqui que é o GND, que é a mesma coisa que o Terra, ok? É o lado negativo. Clico no Terra aqui e eu vou agora arrastar para o outro pino aqui da nossa placa de ensaio, tá bom? E, novamente, padronização. Eu clico no fio, o lado negativo geralmente é da cor preta, tá certo? Então agora, pessoal, eu tenho dois pontos aqui ligados na minha placa de ensaio, positivo e o negativo. E olha que bacana. Quando eu coloco apenas esses dois pontinhos, o positivo e o negativo, toda essa coluna do positivo fica positiva. E nesse ponto negativo, toda essa coluna fica negativa. Então agora eu consigo passar fiação dessas duas colunas para qualquer porta aqui, qualquer pino que vai passar energia. Olha que bacana, olha o mar que a gente conseguiu abrir, o mar que a gente conseguiu descobrir novas oportunidades. Olha que bacana. Eu vou acender aquele LED. O LED que a gente acendeu na última aula, eu vou continuar acendendo ele. Vou vir aqui, ó, em saída, pego o nosso LED e vou rotacionar ele, ó. Vou apertar R no nosso teclado e eu vou colocar ele em qualquer ponto aqui. Eu posso colocar em qualquer lugar. Vou colocar na terceira coluna, porque vai fazer mais sentido o que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vou colocar ele aqui, ó, na linha entre a linha 7, entre a linha 6 e 9, na linha 7 e 8, ok? Pessoal, a mesma coisa da aula 1 está sendo aplicada aqui. A perna reta é o lado negativo, enquanto a perninha torta, o lado positivo. Olha que legal. Eu vou vir aqui ligar a perna negativa. Eu já tenho tudo isso aqui de negativo, né? Toda essa coluna negativa. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar nessa porta negativa e ligar aqui. Olha o que aconteceu.
Eu passei de um ponto negativo da minha placa de ensaio, a primeira coluna, coloquei aqui na linha 7 da segunda coluna, né, do A até o E. E eu energizei toda a linha 7 com carga negativa. Olha que legal. Então, qualquer um desses 4 pinos restantes está com carga negativa. Professor, a linha 6, tá? Não, eu não liguei a linha 6, eu liguei a linha 7. Então, o 6 está sem nada, 8 está sem nada, 9 está sem nada, mas a linha 7 não. A linha 7, ó, tá com carga negativa graças a esse fio que liga essa fonte de energia para cá, tá bom? Mas, professor, é a outra linha 7 que você quer ligar. É do F até o J. É essa daqui. Por que você ligou a primeira? Para a gente entender que eu posso muito bem clicar nesse pino aqui e colocar uma outra fiação para cá. Funciona do mesmo jeito. Eu energizei agora toda essa linha também, incluindo a perninha negativa do meu LED. Olha que bacana, pessoal. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o lado positivo. Pego aqui, eu vou mudar a cor para vermelho, tá bom? Venho aqui no mais da nossa placa de ensaio, ligo aqui nessa linha, liguei toda essa linha com carga positiva, tá bom? Clico no último ponto aqui e eu vou ligar agora a perninha positiva do meu LED. Eu vou tirar um pouco o zoom para a gente ver toda a nossa estrutura aqui e eu vou clicar em iniciar simulação. Será que vai ligar o LED? Eu clico em iniciar simulação e olha só, estourou meu LED. Isso significa que a nossa fiação está correta. Eu peguei no nosso Arduino, ó, 5 volts. E na última aula, eu lembro bem que o nosso LED era de 2 volts. Ou seja, 5 para 2 tá muito, ele vai queimar o LED. Então, como é que a gente conseguia resolver isso? Ah, eu tinha um resistor, né? Eu pegava um resistor, vou colocar aqui um valor aqui que vocês não precisam entender nessa aula, que no próximo vídeo eu explico bonitinho. Eu vou agora, ó, deleta esse cabo aqui, ó, vou aumentar o zoom, e eu vou girar, rotacionar o meu resistor e colocar ele aqui. Com o resistor, ele come parte dessa voltagem, quando ele fica satisfeito, ele retorna o que sobrou. Com a resistência que ele tem, ele pega a voltagem, absorve, quando ele fica limitado, ele fica cheio, ele dá para o próximo componente o que sobrou. Então, pessoal, ele aqui está servindo tanto como cabo, né, que ele está ligando essa linha aqui nessa linha, ou seja, ele está passando energia, e ele também tem a propriedade dele de absorver parte dessa voltagem. Ou seja, o nosso LED, se eu clicar na simulação agora, ó, ele acendeu! Olha que bacana, pessoal! Que magnífico! Mas eu estou profundamente decepcionado. Porque, turma, eu vou falar algo terrível aqui pra gente, porque eu não estou usando o Arduino. Ah, professor, eu liguei ali na porta de power, o 5 volts e o GND, o lado positivo e o negativo. Como que eu não estou usando o Arduino? De fato, você está certo. Mas, turma, eu estou usando ele como energia. Se eu substituir o Arduino por uma pilha, vai funcionar da mesma forma. Então, pessoal, eu vou agora acender o LED com o Arduino. Ele que vai comandar o LED para acender ou para apagar, ok? Olha o que eu faço. Eu tiro aqui, eu paro a simulação. E agora esse fio positivo não vai dar mais carga positiva para o LED. Não vai ser ele quem vai dar a carga, tá bom? Clico aqui no delete. E agora eu tenho que explicar no nosso Arduino as categorias dele, tá bom? Temos aqui 14 portas digitais. Temos aqui o digital, que ele é
0 e 1. Ele entende, tem informação, não tem informação. 0, 1. Ligado, desligado. Ok? Ele é binário, tá bom? Na seção de power, é toda a potência, a energia que eu vou dar, que eu vou distribuir, tá certo? Então, digital é o binário, 0 e 1. Power é a energia. E o analógico, ele vai entender valores mais específicos. Ele não entende só 0 e 1, tá certo? Então, o analógico é algo que a gente vai ver mais para frente, mas ele é diferente do binário, tá bom? Ele é uma porta que entende valores mais específicos, ok? Tá bom? Tirando um pouco desse zoom aqui, eu vou então ligar na porta 0 do meu Arduino, ó, vou ligar aqui onde estava o meu resistor, tá certo? Onde estava a carga positiva do meu resistor. Para não confundir, eu vou colocar uma cor aqui, vou colocar um azulzinho, tá bom? Um azulzinho. Ou seja, essa fiação azul está saindo da porta 0 digital e está indo para o meu LED. Se eu iniciar a simulação, ele não vai ligar, porque eu não falei para a porta 0 ligue. Falei? Até agora não. Aí que vamos entrar com parte de programação e finalmente acender o LED, tá bom? Pessoal, eu clico aqui em código e eu não vou usar blocos de programação, tá bom? Não vou usar programação orientada a blocos. Eu vou vir aqui em blocos e troco para texto. Ó, dou um continuar, porque eu vou escrever o meu código, tá bom? Essa linguagem de programação é o C++. Ele é uma linguagem que, para os iniciantes, pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não se preocupem. Nessa aulinha aqui, vamos entender bem o que cada coisa significa, tá bom? Eu vou apagar todo o código que já está aqui presente para a gente escrever do zero, tá certo? Se a gente perceber aqui nesse código, eu tenho dois voids, né? Um void loop e um void setup. O que são esses voids? Esses voids são eventos. Lembra das nossas aulinhas de microbit? Que a gente falou muito de eventos, gatilhos, piriri, pororó? Esses dois eventos é o que faz funcionar. Eles são uma função. Ele só vai executar quando ele for chamado. E no caso, esses dois eventos já estão setados. Eles vão ligar, eles vão funcionar, né? Vão executar quando? O setup, ele é a mesma coisa de ao iniciar. Quando eu inicio a minha aplicação, o setup é executado, tá bom? Então, aquele bloco ao executar do meu microbit, que era aquele evento de quando eu iniciava a programação, ele era executado, é a mesma coisa que esse void setup, tá bom? E o meu void looping, ele vai ser executado para sempre, um looping eterno. Lembra daquele evento para sempre do microbit? É a mesma coisa. Ele vai ficar aqui executando aquele código infinitamente, tá bom? Então a gente conseguiu diferenciar um void setup de um void loop. Conseguiu entender o que cada coisa é. Entendemos o que é uma função aqui em programação. Só é executada quando ela é chamada, tá certo? Pessoal, eu vou começar aqui no setup, ok? Eu vou configurar a nossa porta 0. Eu tenho que falar para ela, meu amigo, você vai ter um modo, tá certo? Qual modo é esse? Nessa aula, vamos entender dois tipos de modo. O modo entrada e o modo saída, tá certo? Saída é quando eu recebo algo, tá certo? Entrada é quando eu envio algo, ok? Um LED, se eu prestar um pouco atenção, ele vai emitir luz. Ou seja, eu vou receber luz do LED, tá bom? Olha que bacana. Agora um exemplo para entrada. Um botão, ou melhor,
um interruptor. Quando eu clico no interruptor, ele não apaga a minha lâmpada do quarto? Ele não está enviando um sinal de pare, desligue. Aí quando eu aperto de novo, tá, pode acender. Ele envia um comando. Ou seja, quando eu envio algo, ele é do tipo entrada. Quando eu recebo algo, é do tipo saída, certo? Então, pessoal, eu liguei a porta zero no meu LED, ou seja, tipo saída. Então, qual que vai ser o modo dessa minha porta? Vai ser do tipo saída, tá certo? Olha que legal. Eu vou colocar então aqui no trecho de programação, ó, pin mode. Professor, começou a ficar difícil. Calma. Separa a palavra. Pin, porta. Opa, qual a porta que eu estou utilizando? Não é a porta zero que eu liguei no meu LED? Então eu vou colocar aqui, ó, zero, certo? A gente já vai entender o jeito certo de escrever. Estou escrevendo do jeito errado para a gente visualizar, tá bom? Agora a outra palavra, mode. Qual que é o modo que você quer configurar essa porta? Eu não coloquei essa porta no meu LED, que é do tipo saída. Eu vou colocar aqui saída, mas calma, turma. Não vamos escrever aqui saída. Vamos colocar no inglês, ou seja, output, tá bom? Mas, infelizmente, na nossa programação, ele não é tão inteligente assim. Temos que falar que esse zero e esse output é para o pin mode, ou seja, temos que colocar ele dentro do pin mode. Para colocar dentro, ó, eu vou fazer o quê? No pin mode, eu abro um parênteses aqui e depois de output eu fecho. Opa, legal, vou tirar o espaço aqui, ó. Opa, coloquei eles entre parênteses, ou seja, é do pin mode, ou seja, é a porta zero, é o modo output, é do pin mode, tá bom? Então eu coloquei ele dentro do pin mode. Só que, pessoal, como é que eu vou separar qual que é qual? E se eu estivesse falando que o output é a porta e o modo é zero? Não faria sentido. Então eu tenho que colocar uma vírgula para separar de quem é quem. Ou seja, ó, para o meu PIN eu estou enviando zero. Ou seja, é a porta zero. Para o meu modo, eu estou enviando o output, tá certo? E na linguagem de programação, quando eu quero dizer que aquela linha acabou, eu coloco um ponto e vírgula, tá certo? Então, temos aqui a nossa primeira linha de programação em C++ para o Arduino. Olha que legal, eu configurei a porta 0 como tipo saída. Olha que legal! Agora eu vou acender essa porta, tá bom? Eu vou acender o LED. Eu vou vir aqui no meu loop, tá certo? E eu vou pedir para o meu porta 0 ligar. Ou seja, a minha porta 0 não é uma porta digital? Ou seja, eu tenho que enviar uma informação para ela. Eu tenho que escrever algo para essa porta digital. Senão ela não vai ligar nunca. Eu tenho que falar, ó, porta, liga, liga. Ok? Então eu vou escrever algo na minha porta digital. Escrever algo na minha porta digital. Olha o trecho que eu vou escrever. Digital write. Do inglês, digital é a porta digital e write é o que eu estou escrevendo. Separa a palavra. Ó, vamos separar. Vamos pegar só o digital. Ó, mesmo esquema. Vou primeiro escrever errado, depois corrigir. Qual é a porta digital que eu estou me comunicando, que eu quero escrever? Não é a porta zero? Então coloca aqui, ó, zero. Agora, o que que eu vou escrever? Eu não quero que ele ligue. Para ligar, eu vou escrever aqui, ó, high, né? Alto. É como se eu estivesse falando para ele definir aquela porta com o maior valor que ele conseguir, ou seja, acender o LED.
ele vai acender, ele vai mandar high para ele, vai mandar alto. Então ele vai conseguir acender o LED, ok? Agora, mesma coisa do pin mode. Eu tenho que colocar esse 0 e esse high dentro do digital write. Então eu abro aqui, ó, abro um parênteses aqui no digital write e fecho ele aqui, tá bom? Para eu separar qual informação é de quem, eu divido eles por vírgula. Pronto, ó, agora tá 0 e high. O 0 é a porta digital e o high é para o write. Eu estou escrevendo na porta 0 para ele ligar. Eu terminei a minha linha de programação? Terminei. Coloco o quê? Ponto e vírgula para dizer que eu encerrei. Agora, se eu iniciar a simulação, ele vai acender? Iniciei e eu não acredito. Não é que o meu LED acendeu pelo Arduino? Agora sim, ficou muito interessante. Mas, pessoal, vamos fazer algo mais diferente. Eu vou acender e apagar ele. Acender, apagar. Acender, apagar. Paro aqui a minha simulação. E, pessoal, eu quero que ele acende, fica um pouco aceso, apague, fique um pouco apagado, acende, fica um pouco aceso, apaga, fica um tempo apagado. Então eu vou ter que dar um tempo para ele esperar. Ah, professor, wait. Ele vai esperar. É uma ótima sugestão. Mas aqui é um termo diferente. E nesse mundo onde tudo é digitalizado e os jogos são mundialmente conhecidos, creio eu que você já deve ter escutado um termo delay. Eu vou dar um delay, vou dar um tempo de espera, tá certo? E o delay, ele funciona com milissegundos, tá bom? Então eu vou colocar, ó, abrir parênteses, certo? Eu vou colocar dentro do delay quantos milissegundos eu quero que ele espere. Eu vou colocar aqui 500. Por quê? Ele vai esperar meio segundo. Se 1000 milissegundos é 1 segundo, a metade é a metade de 1 segundo, ou seja, meio segundo, ok? Terminei a minha linha de programação, ponto e vírgula, ok? Agora ele acende, espera meio segundo, agora eu quero que ele apague, ou seja, vou escrever na minha porta digital, ó, digital write. O que eu vou escrever? Ó, coloco dentro deles, ó, abro e fecho parênteses, coloco dentro dele, ó, quero que na minha porta 0, vírgula, eu desligue. Se high, alto, é ligado, creio eu que low, baixo, é desligado. Você está certo. Agora terminei a minha linha de programação, ponto e vírgula, encerrei. Agora ele liga, espera um tempinho, desliga, vai esperar um pouquinho. Então, ó, outro delay de 500 milissegundos, tá certo? Agora, será que essa linha de programação vai fazer a nossa LED piscar? Vou iniciar a simulação. Acendeu, apagou, acendeu, apagou, acendeu e apagou repetidas vezes, infinitamente. Tá no looping, não é? Olha, pessoal, que bacana! Temos aqui o nosso LED sendo influenciado pelo Arduino. Olha que mágica, pessoal. Isso daí é muito interessante, tá certo? Então, pessoal, essa aulinha daqui foi uma aulinha para a gente entender um pouco do conceito do Arduino, da plaquinha controladora, algumas linhas de programação, como o Digital Write, o Delay, o Pin Mode, ok? E também como é que funciona a placa de ensaio, como que a ligação é feita, tá certo? Então, para a aulinha de hoje, eu acho que essa aulinha tá mais que suficiente, tá bom? Pessoal, um grande beijo, um grande abraço. Nos encontramos, quem sabe, num próximo vídeo ou numa próxima aula. E se você tiver alguma dúvida, pode me procurar que a gente vai solucionar, tá certo?
Pessoal, tchau, tchau.